Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao evento. A gente, na sequência, nós temos agora a segunda conferência temática dessa manhã, ok? Professora Renata vai ser a mediadora. Vou chamar a Renata aqui. Renata. Olá, pessoal. Bom dia novamente, né? E agora nós vamos para mais uma conferência aqui. Nós teremos essa conferência que vai ser com a professora Lene Ariete Dias Pereira Bertocchi. Acho que ela já está no estúdio, né, Edu? Não, está um pouquinho atrasada. Não atrasada não, porque está para chegar, deixa eu reforçar daqui 3 minutos. Isso, aí eu já vou aproveitar para fazendo algumas apresentações em relação à pessoa dela, tá certo? Pois bem. A professora Lene, né, nossa convidada, e ela é parceira já de alguns anos, exatamente em virtude de desenvolver pesquisa com linguagem numa perspectiva interdisciplinar. E como nós temos um programa de estudos da linguagem que é voltado para essas perspectivas de estudos interdisciplinar, não poderia ser diferente, a gente não poderia deixar de tê-la aqui conosco, né? Então, ela está trazendo hoje, ela vai trazer para nós hoje uma fala voltada exatamente a essas questões de cognição, neurociência, inteligência artificial, né? Trazer aí um diálogo interdisciplinar que é fundamental para a gente entender um pouquinho como é que os estudos de linguagem têm passado por essas diferentes áreas, né? Têm seguido aí por esses caminhos que realmente cada vez mais têm sido frutos não só de pesquisas inovadoras, mas também têm sido fruto de discussões nas diferentes vertentes, né? Então, agora que a professora Lene está aqui, faço a apresentação oficial dela conosco. A professora Lene vai trazer a conferência Linguagem, Cognição, Neurociência e Inteligência Artificial, diálogos interdisciplinares possíveis na análise de ferramentas de processamento de linguagem natural. A professora Lene é professora da Universidade Federal do Mato Grosso, no campus Araguaia, né? Licenciada em Letras pela UFMT, mestre aí pela UFG e doutora em Linguística também pela UFG. Atualmente aí nas vertentes da pesquisa, ensino e extensão, a professora tem atuado nos cursos de graduação de Letras, Jornalismo, Direito, pós-graduação Lato Sensu, tem, com seus projetos, dado ênfase a estudos voltados à descrição e análise de língua portuguesa sob a perspectiva da linguística funcional e da linguística cognitiva. Trabalha também com a aquisição e ensino da língua correlacionada à linguística funcional,
cognitiva, neurociência, educação, linguagem e inteligência artificial. Atualmente é coordenadora do GELCO, né, presidente, aliás, da Associação GELCO nessa gestão 2023-24, participa aí dos grupos de estudos da Link Araguaia, né, que é Linguagem e Cognição do Araguaia, também aí pela UFMT, e participa do projeto Rede de Estudos de Língua Portuguesa ao redor do mundo. Enfim, é uma parceira, tem um vasto currículo aí e vai trazer suas contribuições aqui nesta manhã para todos nós. Lene, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda à casa, seja bem-vinda ao Quarto Sintel. Muito obrigada, Renata. Eu vou só abrir aqui o compartilhamento rapidinho, só para já deixar aqui já no jeito, enquanto eu faço essa fala inicial. Ok, não sei se vocês conseguem visualizar aí, tá tudo ok? Bem, eu quero agradecer, Renata, né, e toda a equipe de organização do Sintel pelo convite, agradecer por mais uma vez a gente estar fazendo essa parceria, né, e é muito importante que a gente estabeleça essas parcerias, esses grupos, essas redes de contato para a gente ampliar o conhecimento, né? Sozinhos uma andorinha realmente não vai fazer verão. E aí a gente traz hoje uma proposta assim que quando a gente olha é ousada, né? Muito ousada. Na verdade, quando a gente pensa em linguagem, cognição, neurociência, inteligência artificial, a gente sabe que todos esses elementos podem ser conectados. Agora, como a gente pode conectar esses elementos, né? Como que nós podemos fazer esse tipo de conexão? Então, a ideia aqui não é que a gente esgote jamais, né? São 4 temas, 4 áreas muito complexas, não dá para a gente esgotar, mas a gente pensou em trazer para cá os possíveis diálogos interdisciplinares que a gente pode fazer especificamente com as ferramentas de processamento de linguagem natural, mas essas inter-relações que são importantes. E por que a gente diz que essas inter-relações são importantes? Porque a gente está lidando com um fenômeno que é muito complexo, que é a linguagem. E nosso roteiro de discussão aqui vai passar mais ou menos por esses elementos, né? A gente vai fazer uma introdução sobre concepção de linguagem, metodologias de ensino, aspectos gerais da linguística cognitiva, aspectos gerais da psicologia cognitiva, aspectos gerais da neurociência da linguagem, mais especificamente ali, né? E linguagem e inteligência artificial. Então, a gente vai passar por esses elementos, fazendo alguns apontamentos, e aí pensar nessas projeções em trabalhos que a gente pode desenvolver, né, num campo tão vasto que tem que ser apresentado nesse momento. Então, aqui, para a gente introduzir, a gente começa essa discussão falando assim, qual é a concepção de linguagem da qual nós partimos? Nós partimos da concepção de que a linguagem é um processo dinâmico, né, de interação social, e que ele é constituído, que ele constitui e é constituído na e pela língua, né, no e pelo discurso. Então, é nessa concepção que envolve não somente a língua, o sistema linguístico em si, mas quem diz, para quem diz, quando diz, como diz, todos os elementos extralinguísticos e linguísticos que permeiam todo o processo de linguagem, aspectos linguísticos, cognitivos, né, discursivos, sociais. Então, nós vamos pensar em toda essa gama de elementos, pensando sempre que a linguagem é esse processo dinâmico de interação social e que ele é perpassado por uma série de elementos constitutivos, né? Ela é perpassada por uma série de elementos constitutivos. E para a gente também fazer a discussão hoje, a gente precisa entender um pouquinho, ou pelo menos bem rapidamente, um pouco das metodologias ou estratégias de ensino. A gente tem estratégias disciplinares, né, multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. Claro que a disciplinar, acho que a maioria já conhece, já entende, é quando você tem ali uma única área, um único conteúdo, ou uma única área, subárea, sendo trabalhada separadamente de outras áreas, de outros elementos. Multidisciplinar, você tem vários elementos, várias áreas, várias áreas de conhecimento, várias especialidades de ensino, de conhecimento, sendo trabalhadas, mas de modo multidisciplinar, ainda não todas no mesmo ambiente. Então, você pode ter um projeto na escola X, todos nós vamos falar sobre a água. Então,
O professor de matemática trabalha água, física, química, português, todo mundo, mas não no mesmo ambiente, no mesmo espaço, na mesma conexão. Eles discutem tudo numa sala conjuntamente, mas a aplicação é toda separada. Então, o multidisciplinar são todos falando do mesmo aspecto, mas não no aspecto, mas não conjuntamente. O interdisciplinar já tem o aspecto de que a aplicação ela é conjunta, mas ainda é tudo delimitado. Você tem a delimitação de cada área, de cada conhecimento. Inclusive, você percebe a hora que você está chamando tal área para discussão. Já o transdisciplinar, ele envolve uma questão de você coadunar todas essas áreas de uma maneira que elas se dissolvem. Você já nem sabe que hora você está num conteúdo e que hora você está no outro. Você tem ali uma proposta, um projeto, um possível problema para você resolver, e aí as áreas que forem necessárias para você resolver esse problema, você vai chamando, independente de você de fato ficar, não, agora eu estou chamando a neurociência, agora eu estou chamando... Não, você vai trazendo as áreas para fazer esse processo. Então, elas são mais fluidas. Aí a gente diz, então quer dizer que o ideal para o ensino, para a pesquisa, é o transdisciplinar. Né? Algumas pessoas batem o pé que tem que ser o transdisciplinar. É uma discussão longa que a gente não vai poder fazer aqui, mas eu acho ideal a gente pensar, será que cada um deles não tem o lugar? Cada uma desses tipos de estratégia de ensino não tem a sua possibilidade de atuação e de complementação para a gente aprender mais? Então, talvez a gente possa usar cada uma delas, mas quando usar, né? Então, a gente pode pensar nesse sentido. E esses estudos, essas estratégias que coadunam várias áreas de conhecimento, elas têm ajudado a promover os avanços, né, e as projeções e os avanços nos estudos linguísticos. Né? A maior parte do que a gente tem hoje de avanço decorre dessa inter-relação de áreas, subáreas, especialidades de conhecimento. Mas o estudo, quando a gente faz esse estudo interrelacionado, não significa necessariamente que a gente está se tornando um especialista naquela área. Muita gente pergunta, você é neurocientista? Eu falo, não, eu sou uma linguista que estuda neurociência, eu sou uma linguista que estuda inteligência artificial, eu sou linguista. Então, minha área de base é a linguística, né? E dessa especialidade, dessa área, eu vou estendendo e vou fazendo outras relações, mas eu não me torno, né? Eu ainda não me tornei, pelo menos não fiz nenhum outro curso, para aprofundar, para me tornar especialista em outra área. Então, eu falo de inteligência artificial, falo de neurociência, do lugar da linguística, né? A partir do meu olhar do campo da linguística, não como uma especialista dentro da área específica. Renata, está me ouvindo bem? Está cortando ou não? Aqui deu uma leve piscadinha, não sei se cortou. Tá ok? Ok. Então, e aí a gente começa aqui nas ciências da linguagem. Aí tem uma grande discussão, ciências da linguagem seria somente a linguística, né? Também uma outra discussão ampla que a gente não vai conseguir aprofundar, mas eu vou dizer para vocês que aqui eu parto da discussão de que ciências da linguagem são as ciências que estudam a linguagem e as suas manifestações sob vários aparatos teórico-metodológicos. Então, entra a literatura, entra a linguística, são essas ciências que estudam a linguagem nas suas várias manifestações, né? E dentro da linguística, a gente tem aí a linguística cognitiva. Vou trazer aqui só alguns recortes em relação à linguística cognitiva, né, que é uma área que eu acho que muitos aqui podem ter alguma relação, algum estudo. Aqueles que não tiverem, a gente tem muito material para indicar, né? A professora Renata é uma das especialistas na área também, que tem muito material. E a gente pode, talvez, em um outro momento, fazer algo mais específico sobre linguística cognitiva. A ideia aqui hoje é apresentar esses elementos mais gerais. Então, a linguística cognitiva busca compreender como as pessoas estruturam os conceitos mentais, né, cognitivos ali, por meio da linguagem. Como que a gente consegue fazer todo esse processo de construto mental e organizar, expressar por meio da linguagem? E aí, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, Lakoff e Johnson, né, propõe que a compreensão de tempo ela é moldada por conceitos mentais fundamentais chamados de metáforas conceituais. É uma proposta aqui. Então, a gente tem uma discussão que eu posso pegar o conceito de tempo, né, a compreensão de tempo, e analisar essa compreensão a partir de elementos de outro campo de conhecimento, ou de outro campo conceitual, para entender o tempo de uma maneira mais efetiva. Tempo é um conceito muito abstrato. Então, para que a gente consiga entender, a gente vai fazendo outras relações espaciais,
né, de outros elementos. E aí, para explicar essas informações abstratas, como o tempo, faz-se necessário acionar outros domínios, fonte mais definidos, físicos, mentais, né, ou sensoriais. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler bem. Aí, aqui, troquei o slide aqui. E aí nós temos o exemplo que o Lake e o Phil Johnson dão aqui, alguns exemplos, né, que são baseados nas discussões dele. Não vou gastar meu tempo com você. Não tenho tempo para ir ao cinema hoje à noite. Não vou gastar. Ali o gastar, você tem uma relação, é um verbo que você usaria para expressar talvez dinheiro, né? Para você falar sobre dinheiro. Então você está relacionando o tempo com dinheiro, não gastar tempo, gastar dinheiro. Você pega, então o que acontece é que você vai usar verbos, adjetivos, elementos que seriam de um outro campo cognitivo, de um outro campo conceitual, como dinheiro, e você está estendendo essa concepção para tempo para você fazer essas relações de conceito, por causa da grande abstração que é a informação do tempo, né? O conceito de tempo. E aí nós temos também, não tenho tempo para ir ao cinema com você. Não tenho, é importante dar tempo para que as feridas cicatrizem. Foi necessário muito tempo e esforço para terminar o projeto. Então, cada um desses elementos aqui, você tem uma relação de tempo sendo relacionada, sendo realizado. Eu não sei se vocês ouviram, passou um carro de som aqui agora, né? As coisas do ao vivo. E aí, quando a gente ainda está falando das teorias cognitivistas, da linguagem, a gente tem hoje algumas abordagens que são mais delimitadas. Logo no início das discussões da linguística cognitiva, elas estavam um pouco misturadas, né? E aí você tem ali no texto da Neves, de 2018, ela apresentando essa discussão de uma maneira mais linear, fazendo uma organização sistemática mesmo da área. Então, ela foi apresentando ali, ó, existe a teoria da metáfora conceitual, a teoria dos espaços mentais, a teoria das construções gramaticais, a linguística centrada no uso, né? Ou, como alguns trabalham, a linguística funcional centrada no uso, que é a que mais tem sido aplicada, né? Essa divisão, essa conceituação, ela é tão complexa que a gente vê muitos trabalhos que misturam as abordagens. Então, você vê uma proposta que está discutindo a metáfora conceitual e, de repente, aparece lá espaços mentais, né? Você vê muitos trabalhos que relacionam a metáfora conceitual e os espaços mentais. Da mesma maneira, muitos elementos que vão correlacionar as construções gramaticais e a linguística centrada no uso, né? Apesar de termos agora essa delimitação, essa sistematização, não foi algo que sempre ficou muito claro, né? Então, a área, ela é nova, é recente, ela está se constituindo, e a gente vê que ainda, né, há essas misturas, e não que não possa acontecer. A questão é que nós, como pesquisadores, precisamos saber que hora que a gente está mobilizando a teoria da metáfora conceitual, a teoria dos espaços mentais, por uma questão de sistematização mesmo. Então, da linguística cognitiva, era só esses aspectos bem introdutórios que eu queria apresentar. E aí a gente entra na questão da cognição especificamente. A cognição, para a gente entender o que seria cognição, a gente vai pensar em várias abordagens ou perspectivas de estudo, né? Então a gente pode ter, por exemplo, a neurociência cognitiva, a neuropsicologia cognitiva, a ciência cognitiva computacional, a psicologia cognitiva e linguística cognitiva. Então, quando você fala de cognição, você tem muitas especialidades que estudam, então você tem que pensar de que lugar você está trazendo essa concepção. E esses lugares, né, que a gente vai apresentando aqui, eu vou selecionar a psicologia cognitiva, que de modo geral entende a cognição como processamento, o armazenamento de informações na mente. É dessa concepção aqui que eu estou fazendo algumas análises, e vou mostrar para vocês análises mais ali à frente. Então, processamento, armazenamento de informações. Quando a gente for falar um pouquinho das ferramentas de inteligência artificial, a gente pode retomar um pouquinho mais esse aspecto aqui. Lembrem-se disso, processamento e armazenamento de informações. E aí, quando falamos dessa cognição, dois aspectos são importantes a gente separar também. Existem as correntes e as abordagens dentro dessas teorias que eu falei para vocês, ou dessas áreas de conhecimento, que vão trabalhar no aspecto modular e não modular. Então, nós temos aqui, vamos pensar aqui nesses módulos mentais aqui, percepção, atenção, memória, linguagem, funções executivas, planejamento, decisão, né, toda essa questão da elaboração da decisão, do planejamento, que tem na parte, no aspecto cognitivo de construção de uma decisão, por exemplo. Então, são esses módulos que, na perspectiva modular, são interrelacionados, aliás, levemente interdependentes, levemente. Há uma certa relação entre alguns ou uma certa relação entre eles.
Na proposta não modular, se entende como uma inter-relação desses módulos em rede, no formato em rede. Vamos ler aqui mais à frente para vocês verem. Então, aqui, modular. Nessa perspectiva, a mente humana é compreendida como módulos especializados independentes, relativamente autônomos, responsáveis por uma função cognitiva específica. Então, você vai lá, a área da linguagem, a área de tal coisa, a área da visão, a área da mente, a área do processamento da memória, né? E aí, o não modular. Nessa perspectiva, a mente humana é compreendida em rede. Os processos mentais não podem ser separados em unidades cognitivas distintas, mas são interconectados e influenciados por uma rede complexa de interações. Então, nesse caso aqui, a gente não vai dizer a área da linguagem é somente aqui. Você tem toda uma rede de conexão para você fazer o processamento, né? Então, você tem pesquisas já mostrando que a gente diz o lobo occipital aqui atrás é responsável, né, como diz na clássica modular, responsável pela visão. Mas se você tampar os olhos de uma pessoa enquanto ela ouve uma música, ouve alguma coisa, essa área que seria da visão ou associação visual, as duas, né, a primeira e a segunda região do occipital, você vai ter acionamento dessa área, mesmo a pessoa não vendo nada, não tendo a visão ali acionada, né? Então, são áreas que estão interconectadas com outros elementos sensoriais, não são exclusivamente de uma área, de uma rede. Então, a gente tem, por exemplo, a questão das emoções. Elas podem envolver vários gatilhos psicológicos, né? Aliás, gatilhos bioquímicos, né, em relação aos aspectos psicológicos. Vamos pensar aqui, por exemplo, há drogas que, ao serem consumidas, usam os mesmos mecanismos receptores nas células que nossas substâncias emocionais usam. E aí a gente está falando ali, vamos pensar a emoção, o módulo que o pessoal falaria, o módulo emocional. É possível, então, ficar viciado em medicamento? Então, por exemplo, é também possível ficar viciado em neuropeptídeos, né, em qualquer emoção. Mas aí seria, aquela emoção, ela seria apenas um elemento sozinho ali, ela não é acionada com gatilhos sensoriais, perceptuais, gatilhos de memória. Então, você tem uma rede de conexões. Daí eu já apresento a vocês que a nossa proposição é não modular. A gente vai trabalhar com discussões cognitivas, as questões neurocientíficas e da própria inteligência artificial no módulo em rede, né? Pensando nessa rede de conexões de vários elementos sendo acionados diretamente. E agora já estamos aqui na neurociência. Estão vendo que eu estou passando aqui várias áreas, mas só mostrando alguns aspectos bem gerais, né? Dentro da neurociência, o que eu vou discutir aqui, tem muita coisa que está apresentada nesse artigo, que vocês podem encontrar, né? Qualquer coisa a gente pode passar para a organização do evento, eles repassam a vocês. Linguagem, neurociência e cognição, ampliando os fundamentos para o planejamento de aulas de língua portuguesa. Tá? Então, algumas questões que eu vou apresentar aqui, se vocês tiverem interesse, vai estar nesse artigo, e também no artigo Aquisição de Língua e a Paralisia Cerebral, Aspectos Neurocientíficos da Linguagem, que é um artigo que nós publicamos com o nosso ex-orientando, Eduardo, e ele acompanhou uma aluna com paralisia cerebral e a gente fez todo um estudo de caso em relação a essa estudante com paralisia cerebral para trabalhar o ensino de língua portuguesa. Então, a partir desses dois, a gente vai fazendo algumas discussões. Dentro da neurociência, a gente tem aí, olha, as áreas que a gente divide para fins de estudo, lobo frontal, parietal, temporal, occipital, insular, né, ali mais para dentro, né, não está visível ali, está no interior, abaixo do córtex ali. Você teria essa construção, né, do cérebro para a gente pensar em algumas áreas. Aí alguns vão dizer, olha, então, como que seria a nossa divisão? O lobo frontal, onde está nosso processamento das relações sociais, decisão, como eu falei agora, em as funções executivas superiores, decisão, planejamento, a elaboração. No lobo occipital, atrás, você tem aí a visão, o processamento da associação visual. No parietal, você tem a percepção de tato, calor. No temporal, tem o olfato, memória, audição. Olha, esquecendo aqui a audição, que era o principal, né? Então, cada um dos lobos, você tem ali algumas questões que eles vão dizer, olha, essa aqui é a área disso, essa é a área disso, isso na teoria mais clássica. E aí você tem nessa teoria clássica essa divisão,
Por quê? Nós tínhamos ali logo no início chamadas as duas áreas da linguagem, a área de Wernicke e a área de Broca, né? Então aqui a área de Wernicke, que foi descoberta pelo neurologista Wernicke, que a área seria, né, a área ali da compreensão da linguagem falada e escrita. Então, aquilo que você compreende, você lê uma informação e compreende. Uma pessoa com dislexia, por exemplo, essa é uma das áreas que é mais afetada, é a questão de ler e compreender. Agora, se alguém lê para a pessoa, ela compreende, e aí você tem essa área aqui mais acionada, a área de Broca. A área de Broca, conhecida, né, como a área da articulação motora da fala, foi descoberta por Paul Broca. Ela não é a área da linguagem, alguns falam a área da linguagem, porque a gente já falou, né? Linguagem não é a fala, não é a escrita, é todo um processo de interação, mas é a área da articulação motora da fala, né? Então seria essa a primeira relação. Então, dessas descobertas aí, 74, 61, a gente vem de muitos anos a essa concepção de que essas são as áreas da linguagem. Com o tempo foi se entendendo que é muito mais complexo o processamento da linguagem. Várias áreas são envolvidas, várias áreas são processadas quando você está falando, escrevendo, lendo. Então, a articulação da linguagem, ela envolve uma rede, uma gama de áreas que vai mostrar, mais uma vez, a questão não modular como sendo a mais coerente para a gente pensar no processamento da linguagem no cérebro humano. Vou falar aqui bem rapidinho do neurônio. Por que eu trouxe? Porque quando a gente fala lá da inteligência artificial, a princípio, a discussão de uma rede neural artificial vem da discussão de uma rede natural, né, de uma rede neural natural. Então, o neurônio seria uma célula especializada pela comunicação e o processamento de informações. Nós já vimos lá na psicologia cognitiva que a cognição envolve o quê? O armazenamento e o processamento das informações. E agora a gente está vendo aqui no aparato biológico, qual é o elemento biológico, né, morfológico ali no nosso corpo, que vai processar essa cognição que nós comentamos anteriormente. Então, o aparato biológico vai ser o neurônio. Então, ele é responsável, ele é essa célula especializada por fazer essa comunicação e esse processamento. Quando a gente estiver falando lá da inteligência artificial, qual é o elemento que vai tentar fazer esse processamento e essa comunicação entre as informações? Então, lá eu vou mostrar para vocês uma outra rede, só para vocês tentarem ver todo esse fio que a gente está tentando traçar de várias áreas aí, de modo bem introdutório, né, para a gente só começar a entender essas relações. Aqui tem a estrutura do neurônio, eu não vou passar, mas aqueles que quiserem, por exemplo, essa imagem aqui, eu acho que tem postado nas minhas redes sociais, mas também posso enviar para a organização, ou faz um print aí agora, né, dá para fazer um print, ok? Mas não vou especificar ali. E aí, como que o neurônio faz essa comunicação? Por meio da sinapse. Então, você tem uma fenda sináptica, né, você não tem ali os neurônios se conectando, é um Wi-Fi mesmo, né, você tem ali dois neurônios próximos um ao outro e as informações sendo passadas. Então, é um espaço aí microscópico, né, preenchido com fluido extracelular, onde ocorre a transmissão de sinais entre as células, né, que a gente vai chamar de sinapse diretamente. E aí essa parte que eu vou pular, que é só para vocês saberem que um lado do cérebro controla um lado do corpo, né, o hemisfério esquerdo do cérebro controla um lado e o outro controla o outro. Mas, como eu já falei para vocês, a gente trabalha com a ideia de rede. O que isso significa? Que áreas de um lado do cérebro, do hemisfério do cérebro, podem sim assumir funções do outro, considerando a neuroplasticidade, quando você tem lesões, quando tem uma série de questões. Ok? Tudo certo ali? E aqui vocês têm mais uma imagem, eu vou colocar aqui para vocês verem o neurônio, como que os neurônios se conectam. Aqui a gente está vendo um processo de neuroplasticidade, os neurônios formando, né, nessa imagem de cá, formando uma conexão, aqui nesse momento, eles estão aqui, ó, chegando, né, e vai formando essa conexão. Eles não vão se encostar diretamente, mas eles vão formar essa conexão, vão estar próximos. E a gente tem um elemento chamado de poda neural, que é quando esses dois neurônios vão se desconectar, eles vão perder essa ligação. Quando acontece a poda neural? A partir do momento que você não usa mais aquela conexão. Então, você tem alguns elementos que podem ocasionar a poda neural. Envelhecimento, uma doença neurodegenerativa, pode ser que aconteça o desuso. Então, uma informação que você tinha lá nas séries iniciais, você estudar matemática, química, física,
Hoje você está formado em letras, você não está mais estudando química, física, matemática, então essas informações, pelo desuso, essas conexões foram se desfazendo. Elas podem estar lá ainda e podem ser reativadas, mas só se você acionar, né? Então, pelo desuso, você vai perdendo essas conexões. Então, o uso recorrente vai auxiliar no processo de firmar a informação, que aí entra na questão de como o nosso cérebro aprende. A gente tem alguns elementos que, como eu falei também, não vai dar para a gente fazer pormenorizadamente, né? Mas aí a gente pode, em outro momento, fazer uma discussão somente da neurociência, somente da psicologia cognitiva, somente da inteligência artificial, que a gente vai fazer mais reduzidamente, mais aprofundadamente, né? E a gente tem neurônios espelhos no cérebro, né, que fica mais ou menos aqui nessa área aqui do nosso córtex, né, pegando um pouco do lobo frontal, um pouquinho do parietal, e esses neurônios espelhos, eles são responsáveis, como o nome diz, pela imitação. E a imitação, ela é importante, mas não é aquela imitação simplesmente por imitação. E aí, no início, quando é criança, você vai imitando por imitação, depois você vai imitando de uma maneira reflexiva, fazendo adaptações de acordo com o seu conhecimento, com o seu sentimento, com as suas emoções, com a sua vivência, com a sua conexão da sua família, com o seu aprendizado, com seus grupos sociais. Então, essa imitação, ela vai tendo novos contornos, ela não é uma imitação direta, mas é uma imitação que vai te proporcionar um aprendizado. Nós temos a neuroplasticidade, que é esse arranjo e rearranjo neuronal. Nós vimos ali agora em pouco um neurônio se conectando a outro, né? E em casos especificamente de lesões, você pode ter uma lesão no hemisfério esquerdo, em áreas que são mais precisamente, né, que atuam muito diretamente com, por exemplo, a articulação motora da fala. Você tem uma lesão, seja por um AVC, por um acidente de moto, de carro, né? Alguma coisa que tenha dado um traumatismo no seu cérebro, e aí outra área do cérebro pode assumir, inclusive em outro hemisfério. Porém, isso depende de uma fisioterapia, de todo um trabalho que tem que ser feito para que aquelas áreas sejam reativadas, né? Então, essa neuroplasticidade, ela acontece tanto em questões de acidentes, mas acontece também quando você está aprendendo. Toda vez que você aprende algo novo, acontece uma neuroplasticidade no seu cérebro. Então, você tem ali questões, arranjos e rearranjos neuronais acontecendo. E esse arranjo e rearranjo, né, neuronal, a gente vai chamar também de quê? De associação cognitiva, essa conectividade das informações. Então, quando você consegue fazer aquela relação de uma informação com a outra, logo quando você era criança, talvez quando você foi aprender 2 mais 2 são 4. Como que você foi aos poucos entendendo essa relação de 2 mais 2 darem 4? Como é que você foi aprendendo que 2 mais 3? Aí foi a multiplicação. Então, todo esse processo de ir aos poucos, hoje você em nenhum momento faz aquela conexão lá do início, do 2 mais 2, 4. Você já consegue fazer contas mais complexas, com números maiores, e você não precisa ficar voltando naquela contínua. Primeiro eu tenho que fazer de 2 mais 2. Você não tem mais essa necessidade. Você já foi fazendo tantas conectividades que você já avançou. E aí isso tem a ver com tantas conectividades, vão entrar em quê? Na recorrência e na poda sináptica. Fortalecimento e eliminação de informações. Você traz tantas vezes essa informação, faz tantas vezes essa associação, que ela vai trazendo, ela vai fortalecendo aquela informação. Aquela informação você nunca mais buscou, como a gente já falou, acontece a poda sináptica. E aí uma das coisas que eu gosto de mostrar, para entender um pouquinho como acontece essa poda e esse fortalecimento, é o trieiro, né? Acho que a maioria das pessoas conhece, que é um caminho estreito, aberto por passagens sucessivas, de tanto você passar ali, né? Então, do mesmo modo, com o uso frequente, o cérebro cria caminhos para processar informações de maneira mais rápida. Primeira vez que você fez 2 mais 2 foi 4, você deve ter ficado ali muito tempo, o professor teve, alguns foram com um pauzinho, outros foram com outra didática, outra dinâmica, mas você teve de pensar de maneira muito pontual e específica cada detalhe que você estava fazendo. Hoje você não precisa juntar mais aquele monte de pauzinho, você não precisa fazer essa conexão. Então o seu cérebro foi fazendo tantas vezes aquela associação que ele fortaleceu aquela informação e permitiu que você processasse isso de maneira mais rápida. Você já nem sabe como que você chega lá. Se você fosse falar o passo a passo, talvez você teria dificuldade ou não ia se lembrar, porque o seu cérebro já faz a conexão muito rápida, tá? E isso vale para todo tipo de informação. E aí nós estamos falando como que o cérebro humano trabalha, e vamos pensar lá em como que as máquinas, né, das ferramentas de inteligência artificial trabalham. E aí chegamos nesse ponto, inteligência artificial, que a gente já começa com a discussão do próprio nome. Inteligência artificial é um nome que a gente já vai questionar. E uma máquina, um objeto, uma coisa, pode ser inteligente?
A palavra inteligente está aí, vem lá do derivado de intelligere, né, que vem intus e o legere do latim, indica saber escolher, selecionar as melhores opções num determinado contexto. A máquina consegue fazer esse processo de escolhas, de seleções de informações? Aí você tem pessoas que questionam essa definição. Mais à frente ali eu vou falar desse questionamento. Então a gente poderia dizer que uma máquina é inteligente? Essa é a primeira discussão que eu acho que a gente precisa promover quando a gente fala de inteligência artificial. Essa nomenclatura, né? Seria adequada ou não? Outra questão, os questionamentos e as proposições do pesquisador Alan Turing, né, sobre a possibilidade de uma máquina se comportar como humano, foram que iniciaram discussões sobre inteligência artificial, mas ele não usou essa terminologia, ele não falou em nenhum momento de inteligência artificial, mas foi a proposta dele, e aí da proposta dele a gente tem o teste de Turing. O teste de Turing nada mais é que a possibilidade de você colocar uma pessoa conversando com uma outra pessoa e conversando com uma máquina, para ver se ela consegue distinguir se ela está falando com uma máquina ou ela está falando com uma pessoa. E aí ele dizia o seguinte, a partir do momento que uma máquina conseguir enganar uma pessoa, né, essa pessoa não perceber que ela está conversando com a máquina, mas achar que está conversando com uma pessoa, então quer dizer que chegou no nível da inteligência artificial. Isso, grosso modo. Claro que a discussão é muito mais aprofundada, mas este é o teste de Turing. E aí, quem é que trouxe o nome inteligência artificial? Foi John McCarthy, né? Ele que realmente usou essa terminologia nessa conferência em Dartmouth. Depois dessa, olha lá, 1956, Alan Turing, 1950. Então você pensa, não foi ontem que nasceu a inteligência artificial. Desde a década de 50, há discussão sobre essas máquinas, sobre a possibilidade de uma programação de ferramentas para que ela pensasse ou ela tivesse um comportamento semelhante ao humano. Mas aí vem um inverno da IA, ou os invernos da IA. Até a década de 70, 80, essas questões ficaram esquecidas não, mas elas ficaram de lado porque elas não poderiam ser operacionalizadas. Uma das coisas que permitiu que hoje nós tivéssemos a possibilidade de ter inteligência artificial é porque, para que essas máquinas funcionem, você precisa de uma quantidade muito grande de dados de linguagem natural. E aí, qual é a geração, qual é o tempo, né? Nesse tempo é que nós temos, de fato, um banco de dados muito grande pela internet de de comunicações de linguagem natural. E aí nós temos outra questão com a terminologia de processamento de linguagem natural. O pessoal da área da computação fala processamento de linguagem natural. Os linguistas preferem o quê? Processamento de língua natural, porque nós sabemos que a linguagem não é somente a fala e a escrita, não é só a língua, o idioma, mas a linguagem é todo aquele contexto, nós falamos quem diz, para quem diz, como diz, quando diz, as questões contextuais, então a linguagem é um escopo um pouco maior do que a língua, né? E aí você vai ver, às vezes, falando de processamento de língua natural, linguagem natural, porque a gente acaba lendo as duas áreas, né? Mas a terminologia mais adequada seria processamento de língua natural. E aí você tem aqui, então, que não existe até agora uma IA, uma inteligência artificial geral. O que seria essa inteligência artificial geral? Aquela que desempenha todas as atividades cognitivas humanas, né? Porque a gente ainda tem, primeiro que a gente tem quem elabora os prompts à entrada são os humanos, né? E aí quando você pensa em todas as atividades cognitivas, eu queria que vocês se lembrassem daquela informação que eu dei lá no início. Lembra lá que seria a cognição, que envolvem aqueles módulos em rede, né? Que seria a emoção, percepção, a atenção, funções cognitivas superiores, a própria linguagem. Então teriam todas essas atividades cognitivas funcionando. Mas para a gente pensar no ChatGPT, por exemplo, por aquele modelo de linguagem, né, de linguagem natural, um dos elementos-chave foi quando a Google, né, publicou um artigo falando sobre a atenção. Olha lá, eu falei dos módulos, percepção, atenção, linguagem, funções cognitivas. A atenção é um desses módulos. E quando eles publicaram um artigo falando sobre a atenção e como fazer com que uma máquina tivesse a atenção, a partir daquele elemento você conseguiu fazer uma certa programação para termos hoje o ChatGPT, por exemplo. Né? Então, aquele artigo, se eu não me engano, foi em 2018, eu não me lembro direitinho, mas eu posso também passar para vocês depois. Tá? E aí você tem, então, essa discussão de uma inteligência artificial geral. Outra questão que a gente fala, onde
seria hoje possível que uma inteligência artificial tivesse consciência? Vocês já devem ter visto as várias teorias da conspiração, várias vezes saindo aí, né? Aquela robô da Google, se não me engano é a Lambda, né? Que o treinador dela disse que ela pediu para que ele contratasse um advogado para não deixarem ela ser desligada. Então ele estava dizendo que ela tinha consciência, ela estava adquirindo consciência. E aí a gente precisa muito ficar atento para não entrar em algumas teorias da conspiração e tentar entender um pouco mais a área. Para eu dizer, hoje, com as ferramentas que temos hoje, com o que a gente tem hoje na área da computação, para eu dizer que uma máquina, que um chatbot, um robô, uma ferramenta, vai ter consciência, eu vou estar dizendo que equações matemáticas terão consciência. Porque o que eles executam é nada mais nada menos do que várias equações, que vários elementos de programação. Então, eu estou dizendo que equação matemática vai ter consciência, é mais ou menos isso, só para vocês tentarem entender. Eu estou tentando falar numa linguagem assim mais simples. E aí, não dá para a gente aprofundar tanto aqui, mas quando você entende que a programação é feita, se o humano colocar tal entrada, eu respondo isso aqui. Se entrar com essa, eu entro com isso daqui. Claro que eu estou falando de modo simples de programação. Agora, quando você pensa no ChatGPT, que trabalha com 175 bilhões de parâmetros, aí você tem um processamento gigantesco de vários textos que ele consegue fazer um texto, vocês já devem ter usado, rapidamente, né? Em 30 segundos você tem um texto que ele forma de uma vez, por causa do nível de processamento que ele tem. E como eu estava falando sobre a terminologia da inteligência artificial, eu trouxe aqui o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista, né? Aquele que fez o exoesqueleto para a Copa do Mundo, né, para aquele chute lá na Copa, na abertura da Copa no Brasil, 2016. Miguel Nicoleles tem vários livros publicados e os livros recentes dele, ele tem falado que ele não concorda com esse termo inteligência artificial, porque para ele inteligência é somente para organismos vivos. Então, será que a gente teria de mudar esse nome? Ou se foi uma jogada da área da computação mesmo para provocar, e é uma questão de marketing, né? Inteligência artificial vende, né? É um nome que vende, né? Então, é uma questão também provocativa. Então, a gente pode pensar se era realmente uma questão de marketing, mas Miguel Nicoleles fala, esse nome está errado, né? Deveria ser outro nome, menos inteligência, porque é para organismos vivos. Meu tempo está como, Renata? Vai falando aí, qualquer coisa. Tipos de aprendizado de máquinas, né? Os tipos de aprendizado de máquinas que a gente tem. Eu vou falar bem rapidamente deles, porque esses tipos vão ajudar a gente entender qual que é o formato, por exemplo, do ChatGPT e do Google Tradutor, que são dois tipos diferentes. A gente tem, então, aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, que trabalha com agrupamentos, né, e o aprendizado por reforço, que vai trabalhar com recompensas e penalizações. Mas tanto no aprendizado não supervisionado quanto por reforço, a gente pode ter a máquina fazendo a supervisão dela mesma, né, self-supervised learning. Então, ela pode fazer a supervisão dela mesma. E também, em alguns casos, como é o caso do aprendizado não supervisionado, você pode ter o feedback humano. O aprendizado por reforço, a base dele é o feedback humano. Mas o aprendizado não supervisionado não tem tanto, não tem o reforço do humano, mas pode ter um feedback desse humano. E quais são os modelos que a gente tem hoje? A gente tem modelos que trabalham com reconhecimento, né, classificam reconhecimento de fala, reconhecimento de imagem e processamento de língua e de linguagem natural. E aí, para falar dessa discussão, muita coisa do que eu vou tratar aqui está no artigo que a gente publicou na revista Filologia e Linguística Portuguesa, né, lá da USP. Foi a professora Kelly Cristel Pimentel, né, que foi me orientando, né, e nós escrevemos esse artigo, a importância dos estudos linguísticos no aperfeiçoamento do Google Tradutor, linguagem, neurociência e inteligência artificial. Então, boa parte do que eu vou tratar aqui também está nesse material. Outras coisas a gente ainda está encaminhando para outras publicações. Então, aprendizado supervisionado. Isso aqui já é um trecho que eu trago do próprio texto que está publicado, tá? O aprendizado supervisionado consiste em um treinamento da máquina. E, nesse caso, o professor, né, aquele que está ali fazendo o treinamento, indica explicitamente um comportamento bom ou ruim para que a rede né, visando direcionar o processamento. Então, eu já vou dizer para ele, vou dar um monte de imagem de maçã, um monte de imagem de uma fruta, de uma pera, de uma manga,
para que ele já, olha, eu quero que você reconheça, eu dou a entrada e já mostro o modelinho de saída, eu quero isso aqui de saída. Então, ele vai fazer a identificação. A gente tem vários modelos, aí aqui a gente traz a discussão sobre o Perceptron, que foi um dos primeiros, lá em 1958, e ele basicamente trabalhava com aquele, né, o 0 e 1, modo binário, que seria, por exemplo, 1, cliente pagou, então apareceu 1 lá. 0, cliente não pagou. 1, produto foi enviado. 0, produto não foi enviado. Então, é aquele mais simples, é o supervisionado, dou já as informações de entrada, de saída, então você tem ali mais ou menos a organização desse aprendizado e ela é totalmente dependente do treinador, né? Agora, o aprendizado não supervisionado. O não supervisionado, não há um professor ou um supervisor para acompanhar o processo de aprendizado. Isso significa que a rede não recebe os resultados esperados, apenas os dados iniciais. Então, ó, tem os dados de entrada. Devendo identificar regularidades, agrupar, descobrir o padrão entre eles, e esses que seriam os modelos de clustering, né, de agrupamento, que avaliam, identificam e agrupam de acordo com as suas características comuns. Então, você faz um modelo, uma programação, e a própria máquina vai fazendo os agrupamentos de acordo com o que ela vai analisando, com a base que você deu. E a gente tem quem com esse modelo? ChatGPT. Então, o ChatGPT, né, o ChatGPT, é uma ferramenta de processamento de língua ou linguagem natural, baseada em aprendizado de máquina com técnica de redes neurais artificiais, que nós já falamos ali das redes neurais naturais, de transformadores. Grosso modo, trata-se de um robô virtual, um chatbot, que responde a perguntas e comandos de conversas, né? Essa é a proposta geral do chat. E aqui nós temos, olha, os parâmetros. Lembra que a gente mostrou agora em os neurônios? Agora eu estou mostrando aqui uma rede neural artificial. Esse aqui é o formato que a gente tem, né, de esquema, para vocês entenderem uma rede neural artificial. Eu tenho aqui as entradas, né, os mecanismos de entrada, onde vão ser colocados os inputs ali, as informações que eu quero treinar, aquela ferramenta, livros, textos, todas as informações que eu vou extrair. No caso do ChatGPT, vem da web essas informações. E aqui os neurônios de saída. E esses neurônios intermediários têm a ver com esses parâmetros. Os parâmetros são os pontos de conexão entre as camadas de entrada e saída das redes neurais. Então, vocês estão vendo aqui essas camadas, né, esses parâmetros aqui entre a entrada e a saída. E agora, olhem só o processamento do ChatGPT. O GPT-1, o modelo, né, GPT-1, que foi lançado em 2018, ele era treinado com 117 milhões de parâmetros de aprendizado. O GPT-2, treinado com 1,5 bilhão de parâmetros. E o GPT-3, que é o atual, né, ou 3,5, né, como eles têm colocado agora lá na ferramenta, treinado com 175 bilhões de parâmetros. Gente, pulou de 1,5 bilhão para 175 bilhões de parâmetros. E a gente tem agora o GPT-4, que está sendo treinado com cerca de 1 trilhão de parâmetros. Então, para vocês entenderem por que ele constrói um texto tão rapidamente ali, né? Falei para vocês, eles vão fazendo conexão de uma coisa com a outra, uma informação com outra, né? Que tem a ver muito com a questão semântica. Inclusive, nos textos de web semântica, quando você faz discussão de web semântica e algumas informações semânticas, dentro da computação, eles sempre citam Lakoff e Johnson. Né? Eles vão fazer a citação de Lakoff e Johnson. E aí, a gente tem aqui mais ou menos para vocês entenderem como é feito o treinamento do ChatGPT, o treinamento básico. Então, você vai treinando primeiro palavra a palavra, texto a frase a frase, texto a texto, depois enciclopédia a enciclopédia, né? Você vai juntando vários textos. Mas a gente tem aqui, os copos estão do lado dos pratos. Você pode trazer? O que é essa informação que está tampada aqui? É a maneira como é feito o treinamento. Eles são mascaradas, ou algumas palavras vão ser mascaradas, e essas palavras mascaradas, o chat, né, a ferramenta tem que tentar descobrir, por esse contexto que foi dado, qual a palavra mais provável, ou as prováveis, né? Então, ele vai partir de elementos mais prototípicos. O que é mais prototípico? Né? E aí você tem, os copos estão do lado dos pratos. Você pode trazer? Então, pode ser o quê? Já tem um no bem aqui, já indicando que seria, né, gênero masculino aqui, dentro da língua portuguesa. Seria no armário? Qual que seria o mais prototípico? No armário, né? Acabei de passar e comprei um caderno e 2 canetas. Onde a gente pode comprar caderno e caneta? O mais prototípico, papelaria. Mas eu posso comprar na mercearia? Sim, a gente sabe que, inclusive, em cidades pequenas, né, ou mercearias pequenas, você tem ali vários materiais, tem de tudo, né?
e aí você pode encontrar, mas qual que seria o mais prototípico? Ele vai trazer aquilo que é mais recorrente. E aí a gente que estuda ali desde a linguística funcional, linguística cognitiva, a gente sabe como que é importante a questão da prototipia, a questão da recorrência, né, do elemento marcado, não marcado. Olha só, gente, elementos que a gente pode estudar dentro da ferramenta, né, só para vocês já verem algumas possibilidades. Então, é mais ou menos assim, para vocês entenderem como é feito o treinamento quando a gente tem, especialmente, o feedback humano. Para que a máquina, a gente coloca as máscaras, e aí a máquina, a ferramenta precisa pensar qual seria a palavra mais adequada nesse contexto. Claro, com base em tudo que você já colocou de treinamento e de informações nela. Então, você tem várias informações que já foram colocadas no processamento dessa máquina, e ela agora precisa fazer essa relação. Que aí não é mais o input ali e o processamento da informação em si, mas, do que ela leu, né? Aliás, do que ela está construindo, mas o treinamento. Então, aqui a gente está falando de treinamento da ferramenta. Então, o ChatGPT é treinado com um conjunto de dados extraídos da web, a fim de aprender e gerar respostas significativas para uma ampla variedade de perguntas, né? Então, ele pode utilizar ontologias, vocabulários controlados para compreender termos e conceitos. E, assim, uma coisa que é importante a gente... Deixa eu até ler aqui mais esse pedacinho aqui. Gerar respostas mais precisas e informativas, que não implica total segurança, pois, por se tratar de um gerador de token, né, treinados na web, é direcionado pelo conteúdo sobre o qual foi treinado. Então, olha assim, uma das coisas que a gente precisa fazer uma reflexão é que conteúdo é esse que está sendo colocado para treinamento dessa ferramenta? De onde estão sendo extraídos esses dados, né? Quando a gente vê algumas falas, alguns construtos que o próprio ChatGPT apresenta, a gente pode questionar, né, de onde vêm essas informações? Será que será que essas informações têm base ideológica, não tem? Aí a gente já lembra, né? Existe alguma coisa neutra nesse mundo, né? Neutralidade, a neutralidade existe? A gente sabe que não existe, né? Então, quais são os elementos usados? Ele trabalha uma gama muito grande de dados, mas quais dados são colocados? Além disso, tem que lembrar que os dados que são gerados nele até 20 de setembro de 2021. Então, o que tem depois de 2021, ele não consegue processar. E aqui a gente tem uma amostra, né, que a gente fez uma proposta para o chat para construir uma crônica, e a gente queria que ele trabalhasse, né, aliás, desculpa, não uma crônica não, um conto, que ele trabalhasse um texto, uma narrativa, um diálogo aqui, aí dei todos os detalhes, cria uma história engraçada sobre um rapaz pobre do interior que decide morar numa cidade grande, ele deixa seus pais, tal, aí lá na frente eu dizendo ali, ó, o tipo do texto deve ser narração, o gênero discursivo deve ser conto, um texto curto em que o narrador conta uma história, use o discurso direto, diálogos e indireto, crie uma história para rirmos, ó, comicidade, né, rirmos muito, mas também para nos sensibilizar quanto à importância de ajudar as pessoas. E aí eu coloquei para ele aqui, antes de começar o texto, confirme se entendeu a tarefa. E aí ele vai começar, a primeira resposta dele, entendi perfeitamente a tarefa, segue abaixo a história engraçada sobre um rapaz pobre do interior que se aventura na cidade. Olha lá, ele não conseguiu completar, acabou bem ali. Aí eu pedi para regenerar, vocês já viram lá que é possível regenerar, e aí eu fui tendo que regenerar, olha, 2, 3, 4, 5, 6, ele dizia que entendia a tarefa, mas ele não conseguia. Então, o que essa ferramenta tem que ela não conseguiu fazer uma história, uma narrativa que envolvesse comicidade? Quais os construtos mentais, cognitivos da comicidade? O que a gente precisa para construir um elemento cômico? Né? Quais são as relações possíveis? Envolve também criatividade, né, a comicidade, como nós falamos. Então, o que aconteceu que a ferramenta não conseguiu fazer esse processamento? Então, eu já tentei outras vezes, depois disso, ele conseguiu fazer um texto, mas um texto com muitas incoerências, eu não vou trazer aqui pela questão do tempo, mas é um texto muito incoerente, ele não consegue formar as relações mais básicas, né? Então, é algo que a gente pode tentar analisar. Por que ele não está conseguindo fazer? Ah, mas ele consegue fazer poema, né? Então, quais são os aspectos da construção de um poema? Então, quais são os outros gêneros? A gente pode fazer pesquisas nele, ver como que ele vai construindo os textos, e por que é importante a gente fazer esse tipo de análise, né? O que isso aí vai implicar na nossa vida como sociedade? E eu trago aqui uma citação de Zheng Li, que eles viram que o ChatGPT é limitado, né? E ele vai dizer que eles estão ainda numa fase de inteligência perceptual.
eles dizem assim: essas inferências sugerem que o GPT-3 ainda está no estágio de inteligência perceptual e é necessário o desenvolvimento significativo antes que ele alcance a inteligência geral, nós já falamos da geral, e a inteligência cognitiva. Alguns vão fazer uma distinção sobre esses dois elementos. Portanto, considera-se que o GPT-3 tem memória com uma certa capacidade de generalização. A gente sabe que a metáfora é um excelente elemento para você promover a generalização, né? A gente já tem esses estudos mostrando como que a metáfora possibilita isso. E aí ele está dizendo que a memória tem uma certa capacidade de generalização. Qual a relação, como que o chat, né, aquela ferramenta consegue fazer o processamento de metáforas? E aí não estou falando das metáforas mais básicas, né? Cristalizadas, ou custou os olhos da cara e tal, não. A gente está falando de metáfora no nível de domínio cognitivo, como a gente tem estudado na linguística cognitiva. O que faz com que ela retenha e aprenda facilmente o conhecimento declarativo, em vez de compreender, agora olha lá, compreender o conhecimento, e não possui uma verdadeira capacidade de raciocínio lógico ou a capacidade de distinguir o certo e o errado. E agora eu vou falar do último, que é o aprendizado. Aliás, o último, esse aqui. Eu só não mudei o nome, gente, tá errado ali. É aprendizado por reforço, tá? Lá em cima ficou o outro nome. O aprendizado por reforço. Na aprendizagem por reforço, por sua vez, é fornecido à rede uma única informação de realimentação que consiste em confirmar se a determinada saída está correta ou não. Isto é, não é fornecida a essa rede, né, a resposta correta para o padrão da entrada. Em outras palavras, se uma ação tomada pelo sistema é satisfatória, a tendência é que esta ação em particular seja reforçada. Então, peraí, foi reforçado. Você pediu uma tradução, por exemplo, e não houve nenhum comentário, então ele vai reforçar aquela informação, vai entender que aquela informação foi bem-vinda e vai reforçar. Agora, se você foi lá e corrigiu a correção, porque no Google Tradutor, por exemplo, você tem a possibilidade de fazer a correção da informação. Na hora que você faz essa correção, ele vai entender aquilo como uma penalização, não vai repetir aquela informação ou vai tentar trazer outras vezes a que você corrigiu para ver se outras pessoas vão reforçar aquela informação. Então, um exemplo dessas plataformas que trabalham com aprendizagem por reforço, a gente tem o YouTube, né, e o Google, e aí especificamente eu vou falar do Google Tradutor. No YouTube, você tem lá as páginas que você segue vinculadas ao seu e-mail, mas aí você começa a dizer, não quero, não tenho interesse nessa página, não tenho interesse nessa página. Na hora que você diz isso, o YouTube vai entendendo que você não quer aquela informação e ele vai retirar aqueles elementos e vai tentar trazer outros para você. Então, você fez ali, você vai diretamente, é uma relação muito mais direta do que a outra, que você tem um treinamento e o reforço e o feedback humano é feito por pessoas que são contratadas para fazer o treinamento da máquina. Aqui não é o usuário final que já está fazendo o reforço, seja para não quero ver esse material, quero ver essa tradução está errada, então já é diretamente, já acontece direto. E aqui a gente tem, esse sistema de programação possui algumas funções que permitem corrigir e escolher a tradução mais eficiente, reforçando a forma que eles dizem correta, regular, né, comum. Então a gente compreende que as questões pragmáticas, sociais, elas não vão ser muito bem compreendidas por esse software. No entanto, a gente tem algumas exceções como essa daqui. Olha um dos experimentos que nós fizemos. A gente colocou lá, você vai lá, e o Google Tradutor conseguiu fazer Are you going there, né? Ele já fez a tradução de forma, né, formal nos Estados Unidos. Aliás, para o inglês estadunidense, nesse caso aqui, que a gente fez a solicitação. E aqui um aspecto bem legal foi da música que a gente analisou nesse artigo, que foi a música They Don't Care About Us, do Michael Jackson, né? Então a discussão toda, a gente faz toda uma análise contextual, como que foi feita a música, né? Quem é o cantor, todo esse processo, vocês podem ler lá, que vocês vão entender por que a gente teve que fazer o contexto para depois falar das questões pragmáticas da tradução da música, né? O aspecto pragmático. Mas a gente já pode olhar aqui bem de imediato, que quando eu falo beat me, hate me, a tradução é me bata. Pela norma padrão, aí vamos pensar ali na norma, né, do português brasileiro, que muitas dessas ferramentas são trabalhadas e treinadas com a norma padrão, né, com elementos da norma, você não pode falar me bata, você tem que falar o quê? Bata-me. E aqui é beat me, hate me, né, porque no inglês essa é a forma recorrente, regular. E aqui a gente tem me bata, ele já fez da oralidade, coloquial, né, vendo que a música ela tem essa expressão mais coloquial e ele fez a tradução me bata, me odeia. Mas quando a gente vai para cá, judge-me, sue-me, olha aqui que ele escreve, julgue-me, processe-me. Então por que com o verbo julgar e processar ele não fez me julgue, me processe?
porque a gente tem uma questão de que o Google Tradutor, desde 2016, ele trabalha com as redes neurais artificiais que a gente falou, e ele tem esse processamento por reforço. Mas ele ainda usa um banco de dados muito grande, e esse banco de dados vai olhando o que é mais recorrente na língua. Né? E na tradução do português, na língua portuguesa, o verbo julgar, ele tende a ser mais usado em quais ambientes? O verbo processar, em quais ambientes? Nos mais formais. Então, provavelmente, a gente tem aqui um indício de que o verbo julgar e o processar, ele tem mais recorrência em ambientes formais, e você vai ver ele como julgue-me, processe-me, o pronome clítico sendo apresentado pós-posto ao verbo. E aqui já na linguagem mais coloquial, me bata, me odeie. Né? Então, aqui é um dos elementos para vocês entenderem, e a gente fez nessa análise, ficou bem ruimzinho aqui para ver, né? Mas a gente fez análise do nível sintático, semântico, pragmático, né? Fizemos a glosa aqui de cada um dos elementos, o que é o satélite, os advérbios, adjuntos adverbiais, dos sintagmas adverbiais, sintagmas verbais. A gente fez toda a análise sintática, semântica, pragmática do inglês e do português, mostrando também a questão dos construtos, né? De quando acontece uma construção de fato, como que foi esse processo de tradução. A imagem aqui não está muito boa e também não vou entrar realmente pormenorizadamente, mas vocês podem acompanhar lá. Mas para vocês verem que a gente pode fazer esse tipo de análise para a gente ir observando se o processamento dessa língua natural está sendo adequado, se ela atinge a sua funcionalidade, né, se ela atinge seus objetivos comunicativos, considerando a inter-relação desses domínios, né, sintático, semântico e pragmático discursivo, se a gente for pensar mais especificamente. E agora, para finalizar, a gente já tem aqui algumas questões para a gente pensar, projeções de estudo, né? Então, por que a gente fez esse aparato todo grande, essa inter-relação toda? Quem já me conhece há algum tempo, eu acho que já sabe que eu tenho essa tendência de sempre fazer trabalhos e propostas relacionadas a essa inter-relação. A Renata estava falando aí no início, né, que eu tinha alguns trabalhos assim, e eu sou realmente apaixonada por trabalhos que são interrelacionados, que a gente considera em outras áreas, mas eu tenho meu campo predominante, meu campo de base, do lugar de onde eu falo, né, que é da linguística. E a gente parte dessa discussão para dizer para vocês por que a gente está fazendo isso, porque nós estamos lidando com um fenômeno muito complexo, é a linguagem. A linguagem, ela é, né, como você já dizia, multiforme, heteróclita, né, fora do comum, fora do né, sobre o natural. A linguagem é esse fenômeno complexo. E para você estudar de maneira significativa a linguagem, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, vai ser necessário a gente fazer interrelação de áreas, subáreas, de especialidades de conhecimento. A gente está lidando com um fenômeno e ainda mais, que não só é complexo em si, mas que se manifesta de diversas formas, né? Então, a gente tem várias manifestações socioculturais relacionadas com a linguagem, e agora a gente tem até de máquinas, né, que fazem esse processamento de língua natural. Então, eu acho que é relevante a gente fazer essa discussão, a gente pensar nesse escopo todo. E a partir das discussões apresentadas aqui, né, em vários momentos nós podemos perceber as conexões das análises da ciência da linguagem com a psicologia, com a neurociência, com a inteligência artificial, e a gente pode sugerir algumas reflexões. A primeira é essa, né, que há inúmeras possibilidades de interrelação dos estudos sobre a linguagem com outras áreas. Não somente essas que a gente falou aqui, né, a gente tem vários estudos, aí por isso a gente tem psicolinguística, neurolinguística, né, sociolinguística e tantos outros elementos que foram mostrando essa interrelação. Existe essa possibilidade, são inúmeras, e em relação às ferramentas de processamento de linguagem natural ou de língua natural, pode-se analisar os aspectos sintáticos, semânticos, pragmáticos, discursivos, cognitivos, considerando-se os impactos na sociedade, sobretudo na educação. Eu nem comentei aqui sobre a questão né, de como a gente vai levar, e como que o ChatGPT, por exemplo, tem influenciado a questão da educação, mas isso aí né, como diz, tudo aqui é para outro, né? Porque como é tudo muito geral, a gente está dando os aspectos introdutórios e gerais de todas essas áreas, essas são discussões muito profundas, mas que a gente precisa fazer, e especialmente, como eu falei, quem controla essas ferramentas, quais são os textos que alimentam essas ferramentas, quais são os padrões linguísticos e cognitivos que a gente consegue perceber dessas ferramentas, como que elas se constituem, como que elas se organizam, né? E aí eu finalizo as considerações finais lendo a proposta do resumo dessa discussão, né, da proposição que a gente fez. Por quê? Porque a ideia de tudo isso que a gente passou aqui era mostrar uma inter-relação possível, projetos possíveis, análises possíveis,
mas para que a gente também pensasse na nossa epistemologia, nas nossas áreas de conhecimento, como que a gente lida com a nossa área de conhecimento. Então, a proposta dessa conferência foi o quê? Apresentar os pressupostos gerais, vocês viram que foi bem geral mesmo, introdutório da linguística cognitiva, da psicologia cognitiva, da neurociência e da inteligência artificial, a fim de indicar projeções e diálogos possíveis entre essas áreas para estudos de ferramentas de processamento de linguagem, né? Eu dei aqui o exemplo do Google Tradutor, ChatGPT, que são baseados em aprendizado de máquina. Grosso modo, essas ferramentas usam um número expressivo de dados da web, selecionando informações em nível lexical, sintático, pragmático, discursivo, com base nos usos mais recorrentes. Olha, o que é recorrente? O que são as regularidades na língua? E diante de um cenário de um aumento progressivo dos usos dessas ferramentas, nós, das ciências da linguagem, gente, não podemos ficar alheios a essa discussão. Alguns falam assim, mas eu não quero estudar computação, não precisa estudar computação, a gente não precisa ir lá, né? Eu tenho feito esses estudos, mas você não precisa estudar como que é a ferramenta, aqueles detalhes, olha, a programação é feita assim, if, se, não precisa. Mas você precisa entender, pelo menos pegar os dados e começar a entender como que é, o que ela tem trazido de dado, quais são os dados que têm aparecido ali naquela ferramenta. E a gente pode fazer isso por meio de várias bases, né, de diversas bases teórico-metodológicas, né, e ainda desenvolvendo essas análises considerando a multi, inter e transdisciplinaridade. Acho que se a gente começar a fazer essas discussões de modo mais significativo, porque esses trabalhos já existem, né, eu não estou inventando a roda, existem vários trabalhos no Brasil, no mundo, que interrelacionam essas áreas, inclusive essas ferramentas, quando elas são construídas, eles têm uma equipe que tem linguista, que tem psicólogo, que tem neurocientista, que tem especialista em inteligência artificial, computação. Então, você tem aí uma série de especialistas para formar essas ferramentas. E nós, pesquisadores da ciência da linguagem, eu acho que a gente tem que realmente se posicionar e colocar nesse lugar, porque a partir de agora não tem volta. A inteligência artificial está aí, esses elementos estão aí. E quais aspectos e impactos tem dentro das questões psicológicas, neurocientíficas, na cognição, né? Então, são vários elementos que a gente pode trazer aqui. Vou deixar agora um espaço para a gente ver algumas perguntas. Gente, era isso e muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada, Lene. Eu sempre me delicio com a sua apresentação, com a sua fala, que é sempre muito brilhante, sempre empolgante. Nós temos aqui várias perguntas, viu, para você ainda. Vixe. Oi? Vixe. Várias perguntas, o tema é instigante, né? Mas vamos lá, eu selecionei algumas perguntas aqui, né, que o pessoal foi fazendo ao longo da sua apresentação. A primeira delas é como fazer relações com as diferentes áreas sem ser especialista de outra área, né? Quais as principais dificuldades em dialogar, seja com os profissionais ou seja com os textos das outras áreas que você enfrenta? Você é que enfrenta dificuldade, né? Enfrenta. Não é fácil. E eu tenho uma coisa, eu sou muito curiosa, né? Falou disso, vídeo daquilo, eu estou lendo, estou vendo vídeo, estou vendo material, então estou assim, sempre buscando. Mas, de fato, eu acho que o primeiro ponto é você, como cientista, como pesquisador, saber o seu lugar. Você está ali não como um neurocientista, no meu caso, eu não sou neurocientista, eu sempre falo isso em palestras que eu faço, você é neurocientista? Não sou. Eu falo de um lugar muito incipiente, de uma leitura muito inicial, introdutória desses aspectos. Eu tenho uma amiga aqui da biomedicina que trabalha comigo aqui na UFMT, e a gente sempre faz parceria juntas, a gente faz algumas aulas em laboratório juntas, né? Ela vai para a parte morfológica, biológica, vai mostrando lá o cérebro, e eu vou trabalhando as questões fisiológicas do funcionamento do cérebro. E ela sempre fala, você sabe muito, mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que saber o nosso lugar. Eu não sou neurocientista, e não é simplesmente porque, eu estou sendo modesta, não, porque a gente sabe que para ser um neurocientista você tem que ter 4, 5, 6 anos de estudos densos dentro da academia, fazendo dentro do laboratório, e esse não é o meu histórico. Meu histórico é de leituras, de estudos, mas não faço experimentos, eu não vou, tenho alguns ali com a Luana, mas é uma questão muito incipiente, muito rápida, que é uma apresentação, mostrar os lobos, né? Então não sou neurocientista. Então, eu acho que a primeira coisa é você já entender que você tem o seu lugar, mas você está estudando, então para você tentar coadunar essas informações e trazer essas informações, mas não dá para você achar que você está naquele outro lugar.
tendo isso de premissa, você vai ter muitos desafios, é lógico, leituras que você não conhece. Aí, gente, é aquela leitura igual você, quando começou seu mestrado, seu doutorado, falava uma palavra que você não sabia o que era, você vai atrás, falava outra, você vai atrás. E é isso, é catando até você formar. Investigativo, né? E lembrando também que, assim, é até interessante que a gente não se coloque nesse lugar, porque a gente tem muito a contribuir considerando a nossa área. Nossa. E aí a gente consegue se aprofundar na nossa área e dialogar com outras a partir do diálogo com outros profissionais, né? E aí, sim, construir esse conhecimento tão bacana, tão interdisciplinar, né? Que você está trazendo aqui para nós. Olha, tem uma outra pergunta aqui, da Elinei. Ela diz assim, o uso da linguagem é muito mais complexa do que se imagina. A neurociência poderia explicar por que alguns alunos têm mais dificuldade que outros para aprender a ler e escrever? E aí ela tem mais 2 complementos da pergunta que eu vou falar, e aí você já pode ter sua resposta a partir daí. O uso excessivo de redes sociais, que tem algoritmos controlados pelas inteligências artificiais que foram feitas para prender a atenção das pessoas a uma tela, pode impactar no cognitivo dos alunos nas salas de aula? Você acredita que a tecnologia atualmente mais ajuda ou atrapalha? Essas são as perguntas da Elinei. Elinei, nós temos aí 3 temas de mestrado, doutorado já para a gente fazer. Eu entendo, assim, essas reflexões a gente sempre faz, mas são questões bem complexas. Você poderia só colocar de volta aqui para mim a primeira, que aí eu vou olhando e vou respondendo? Vou colocar aqui vou colocar aqui no chat para você no nosso estúdio aqui, que aí fica mais fácil para você visualizar, tá? Pode ser. Tá, obrigada, ótimo. Então, o uso da linguagem é muito mais complexo. A neurociência poderia explicar por que alguns... Então, a gente tem alunos que têm dificuldades de aprendizagem e outros têm transtornos mesmo, né? Então, você pode ter doenças ou transtornos, tem doenças neurodegenerativas, transtornos também relacionados a isso. E dos transtornos, a gente tem o transtorno do espectro autista, né, o transtorno como é que é? Transtorno. Gente, eu esqueci agora o nome. Também tem o transtorno, né, déficit de atenção com hiperatividade. Eu estava pensando em outro nome, mas agora não lembrei. Tem a própria dislexia. Então, você tem esses transtornos que podem atrapalhar. Então, na neurociência, você já tem vários estudos mostrando que pode ter um aspecto biológico. No estudo, por exemplo, do TEA, né, muita gente fala, não tem uma causa ainda específica, não há estudos, os estudos não indicam uma causa específica, mas há indícios de uma disfunção dos neurônios espelhos. Lembra que eu falei dos neurônios espelhos? Eles estão muito relacionados à empatia, você se colocar no lugar do outro, essa questão de você saber, olha, o outro está chorando, eu já chorei, então eu sei o que é aquilo ali. Ele não tem tanto esse processo, né? A criança com autismo, dependendo do nível, do grau, alguns falam que não é muito bom falar os níveis agora, grau, tem uma corrente falando que não, nada de 1, 2, 3, mas a gente tem vários tipos, né, um espectro, e geralmente o TEA, por exemplo, ele vem com comorbidade, ele vem ou com uma dislexia junto, ou vem com TDAH, ou vem com TOD, vem com uma dessas possibilidades. Então, é possível, sim, explicar quando tem essas questões, mas existem alunos que não têm nenhum transtorno, mas têm dificuldade de aprendizagem, que aí, nesse caso, tem a ver com questões, por exemplo, alimentação. Gente, criança que não se alimenta não tem condição de de aprender de maneira significativa, porque o cérebro precisa de pelo menos 500 calorias por dia, né? E aí você não se alimenta direito, você não tem a produção de serotonina, dopamina, noradrenalina de maneira efetiva, e essas substâncias são importantes para a atenção. Se você não tem isso, como é que você vai sentar e vai ouvir um professor ou vai fazer uma atividade? Então, você tem tanta coisa envolvida no aspecto da aprendizagem que, muitas vezes, a dificuldade do aluno não é pela metodologia do professor, não tem a ver com uma questão de um transtorno, mas tem a ver com outras condições, falta de comida, problemas em casa, violência e tantas outras coisas que podem estar envolvidas. Não está ligado necessariamente ao uso excessivo da tecnologia, inclusive, né? Pode também ter, mas nesse caso pode não ter. Aí a outra pergunta é sobre era o uso excessivo das tecnologias, né?
se eles podem atrapalhar. O que acontece? O nosso cérebro, ele é moldado, né? Tanto que os nossos giros, aqueles gominhos, eles vão se formando e até os 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, eles ainda estão se formando biologicamente. Então, assim, você nasceu, você acha assim, o cérebro está pronto. Não está. Até 12, 13 anos, aqueles gomos, os giros vão se formando. E até mais ou menos 18, 20 anos, você tem a parte cognitiva sendo consolidada, mas ela vai ficar aí para o resto da vida sendo consolidada. E tudo aquilo que você traz recorrentemente à sua memória, traz recorrentemente à sua mente, você vai moldar seu comportamento e todo o seu traço. Eu não entrei aqui, mas eu tinha até colocado no slide, mas como o tempo, né, não é muito grande, como que acontece a aprendizagem por essa repetição? Eles falam em repetição, eu falo de recorrência. Eu não tenho que memorizar, ficar lá decorando, mas eu tenho que trazer aquela informação várias vezes à minha mente. Então, quero ensinar substantivo, trabalho substantivo aqui com os alunos. Na outra aula eu vou trabalhar verbo, mas eu trago de novo o substantivo. Então, o substantivo volta, mas não é repetido, é recorrente, de outra maneira, em outro formato, com outra relação. Então, você vai trabalhando recorrentemente, com recorrências, para você ir moldando. E quanto mais você traz aquela informação, aí lembra do trieiro, você vai formando o trieiro. Então, o uso excessivo de qualquer inteligência artificial, de qualquer ferramenta, vai, de alguma maneira, moldar, sim, o seu comportamento, tudo, a sua vivência, mas a gente tem que ver, vai ser para bem ou para mal? Será que é sempre para mal? Será que a gente não tem os dois ali? E o que é ruim? O que a gente pode, então, diminuir de impacto? Aí a gente precisa fazer uma pesquisa mais ampla, né? A gente já tem alguns apontamentos, mas seria de fazer pesquisas mais amplas para a gente ver qual é esse impacto direto, né? E aí a gente tem especialistas, a própria ONU recentemente falou, né, sobre a questão dos smarts, sobre o telefone na sala de aula, sobre a importância de tirar esses elementos, até mesmo o computador, o tablet, como eles não têm sido tão efetivos para o aprendizado. Mas aí eu acho que essa informação da ONU, ela é um gatilho para a gente pensar, peraí, então nós viemos até aqui, tentando colocar os computadores dentro da sala, colocar os smarts, TV, um monte de coisa dentro da sala, e agora a gente vai tirar? Então, acho que é hora da gente pensar, como que está realmente esse processo? Está atrapalhando? Então, tudo é um alerta, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, né? E a última pergunta na verdade, a gente tem mais outras perguntas, mas eu vou colocar aqui para você, internamente, uma pergunta que a participante já havia feito há um pouco mais de tempo, que diz exatamente assim: você falou que a poda neural acontece ao longo da vida a partir de uma informação não acessada, portanto o cérebro descarta. Ela gostaria de saber se a neuroplasticidade também é ao longo da vida ou tem uma certa idade que isso acaba. Por que da pergunta da participante? Porque ela tem uma criança de 7 anos que foi diagnosticado com autismo, né? E, consequentemente, ela recebeu do médico a informação de que a neuroplasticidade encerra aos 7 anos. No entanto, uma mãe curiosa tem buscado cada vez mais informações e já viu que alguns estudos dizem que isso se estende até os 17 anos. Como pesquisadora, o que é que você acha? Qual é o seu ponto de vista com base em tudo que você já leu, Lene? Olha, os estudos recentes têm mostrado que até enquanto você estiver respirando, até o último dia da sua respiração, você tem possibilidade de ter neuroplasticidade. Só que, é claro, com menos conexões. O envelhecimento vai fazendo com que elas diminuam, mas elas não param. Enquanto você está vivo, ela vai acontecer. A gente sabe que, por exemplo, eu vou falar da minha experiência bem básica. Quando eu fui crescendo, né, a gente convivia, às vezes, em cidades pequenas, sempre tinha assim, olha o doido ali, olha o fulano ali. Às vezes eram pessoas que tinham algum transtorno e elas eram tiradas do ambiente da sociedade. Elas ficavam em casa e quando saía, era só em aquele momento e as pessoas faziam aquelas chacotas, aquelas situações. E às vezes era uma pessoa que tinha talvez um autismo, chamado autismo severo, que não teve um acompanhamento, que não teve um processo de terapia comportamental, que não teve um trabalho sobre essa criança, sobre essa pessoa, e ela foi, né, ficando, não teve processo de desenvolvimento. Mas se a gente trabalhasse, ela poderia ter uma vida muito mais sadia, muito mais tranquila, né, sem precisar tirar desse ambiente. Hoje, com essa compreensão, olha quanto a gente deu qualidade de vida para tanta gente, como as pessoas vão se desenvolvendo. Então, assim, o seu cérebro tem capacidade de fazer isso. Como eu falei, a gente não tem tempo aqui de muita coisa, mas a gente tem uma pesquisa que a gente fez com a acadêmica Thaís, que foi uma orientanda nossa também. A gente trabalhou com um estudante aqui da região que tinha esquizencefalia de lábios abertos. Praticamente ele não tinha um hemisfério esquerdo, praticamente.
E lembra que eu falei, a área da linguagem está aqui, a área de brocar, a área de vértice no lado esquerdo. Então, esse menino não podia falar. Gente, falava, andava de bicicleta, fazia tudo. Na escola, a professora perguntou qual a diferença de reportagem e notícia. Ele foi o único que soube responder a pergunta. Peraí, falta metade do hemisfério, o que aconteceu? O outro lado, neuroplasticidade, assumiu as funções. Ah, mas como é que foi o processo de condução, de criação dessa criança? Ficou isolada no quarto? Eu até perguntei, quando eu fui à casa da mãe, eu falei, ela é pedagoga. Gente, era EVA, era brinquedo, era coisa assim, ensinando hora, ensinando isso. E como no início ele não andava, ele demorou muito para andar, ela colocava no rodapé da parede, assim, ó, todinho, um monte de figuras, um monte de coisa para ele aprender as horas, isso e aquilo. E aí essa criança foi se desenvolvendo. Gente, é incrível. Se você não fica muito tempo ali, você não consegue nem perceber que ele tem uma leve dificuldade ali na pronúncia de algumas palavras, mas você não conseguiria ver. Mas isso tem a ver com a maneira como a mãe dele fez terapia, fonoaudiólogo, neurologista. Todo mês ele tem todo o acompanhamento, olha o desenvolvimento. E o médico dizia que ele não ia nem sobreviver. Falou assim para a mãe, só vai viver 2 anos, ele vai morrer, 4 anos vai morrer. Aí ficou, cada 2 anos falava que ia morrer. Hoje ele está com uns 21 anos. Né? E ele estudou, né, ele não está na faculdade, ele tem algumas dificuldades, sim, né, especialmente em relação a comportamento, ele é às vezes um pouco mais agressivo, porque tem uma sobrecarga, né, nesse hemisfério direito aí, mas mesmo assim, a questão do aprendizado, eu trabalhei, por exemplo, fui ver se ele sabia metáfora, como que era o processo de construção metafórica dele. Gente, é fenomenal, e o médico dizia que ele não ia nem falar, falou que não ia falar, que não ia andar, e essa mãe, tem muita força dessa mãe, essa mãe fez de tudo ali, né, conseguiu atendimento pela rede pública e ele conseguiu fazer esses atendimentos. E você olha assim, como que uma pessoa que mal tem o hemisfério esquerdo tem esse nível de habilidade. Então, assim, é possível sim. E a neuroplasticidade, até hoje, nos últimos estudos que a gente tem, é até o último dia da sua vida, enquanto você estiver respirando, tem neuroplasticidade acontecendo. Muito obrigada. Olha, Lene, o nosso tempo está esgotado. Ok. Eu quero agradecer imensamente. Nós teríamos ainda mais 3 perguntas, mas depois eu converso com você e a gente tenta passar por esses participantes. É sempre muito bom ter você aqui conosco, compartilhando. Seja sempre bem-vindo à casa e a gente se encontra em breve, se Deus quiser. Ok, obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que todos tenham entendido um pouco. Muito, pode ter certeza. Os elogios são muitos aqui nos comentários.